Oi, gente, último vídeo então dessa semana 1, né, do módulo 2, e vamos falar agora sobre um pouco sobre socioeconomia da educação. Eu gostaria de começar chamando a atenção para, é, e aí mais uma vez pegando o gancho do vídeo anterior, né, vínhamos falando das condições socioculturais, das diversas condições socioculturais e a oferta de educação para esses grupos. Então agora a gente vai tratar sobre socioeconomia, né? Quais os grupos socioeconômicos, né, que compõem a sociedade brasileira, né? Então você tem, durante muito tempo, da mesma forma como eu falei no vídeo anterior, o fortalecimento da educação de qualidade, uma educação, é, da própria educação superior, né, para uma pequena parcela da sociedade brasileira que estava junto das lógicas de poder hegemônica, né, é, e uma grande maioria marginalizada. Então, essa grande maioria, ela pode ser medida, né, pelos indicadores socioeconômicos. Então, o que são indicadores socioeconômicos? São indicadores que vão avaliar a relação entre é, o poder econômico, né, e a constituição dos grupos sociais. Como esses grupos sociais se organizam e se constituem e se dinamizam em torno do poder econômico, né? Ou como o poder econômico se distribui dentro dessas realidades sociais, né? Dentro desses grupos sociais, como eles acessam poder, como concentram riqueza e poder, como repassam essa riqueza e poder para gerações posteriores, e como isso vai dialogar com os serviços de educação, saúde, habitação, segurança, né? Então, um exemplo claro são essa distinção, né, que a gente sempre faz entre os bairros nobres e os bairros periféricos, né? Os bairros periféricos concentram a grande maioria de pessoas que nunca receberam herança, que nunca receberam oportunidades, mas também nunca receberam educação, nunca receberam segurança nem saúde. Então, essas pessoas têm um quadro social e econômico, né, de ausência de acumulação de riquezas. Elas vivem para manter suas necessidades básicas, diferentemente de um outro bairro, na mesma cidade, onde vivem pessoas que conseguem pagar 1 milhão, 2 milhões no apartamento, né, e que receberam herança, que receberam empresa, né, de família, que conseguiram benesses, né, na implementação de suas iniciativas, né, privadas, sabe, que trabalham na perspectiva da obtenção do lucro pelo lucro, né? Então, se você pega esses dados de acumulação de riqueza para esses grupos, vai ser muito maior do que para uma grande maioria, né? Eles vão ser muito maiores do que se você reunir uma grande maioria de pessoas de um bairro periférico, né, e ver a acumulação de riqueza daquelas pessoas, tá? Então, e aí a gente tem todo um discurso, né? Todo um discurso neoliberalista dizendo que essas pessoas são preguiçosas, que essas pessoas não conseguiram porque não trabalharam e não se esforçaram o suficiente, né? Mas é importante a gente dizer que as pessoas que conseguiram não partiram do mesmo lugar que essas pessoas que estão nos bairros periféricos e que não acumularam riqueza, que não receberam heranças, né? E que não tiveram oportunidade de educação na escola privada ou na escola com uma boa qualidade, partiram, né? Elas efetivamente não partem do mesmo lugar nessa disputa social, a despeito de todas as críticas que eu faço ao darwinismo social, né? Se tivesse uma coisa que eu pudesse mudar na história do mundo era o darwinismo social, porque realmente o darwinismo social é uma praga, né, que coloca a gente sempre na condição de competidor, né? Você tem que sempre estar competindo, né? Bom, há outras teorias hoje dentro da sociobiologia, né, e que vão dizer que a cooperação, a humanidade deu saltos evolutivos quando cooperou e não quando competiu,
né? Mas o neoliberalismo adota o darwinismo social e acha que a competição é a base de tudo, que você tem que competir, que tem que ser melhor, que tem que derrotar o outro, que o outro é seu inimigo e tudo mais. Isso é uma grande é, isso é um grande engodo, né, histórico que a ciência produziu para o mundo. Mas isso são objetos de outras discussões. Então, ainda na socioeconomia da educação, o que a gente percebe quando a gente vai começar a fazer pesquisa é que não existem indicadores, né? Não existem indicadores que relacionem a qualidade da educação que a gente recebe com o acúmulo de riquezas, né? Ou a condição socioeconômica de determinados grupos, né? Nas diferentes estruturas sociais dos diversos espaços do Brasil, né? Então você não tem indicadores nacionais, né, que possam relacionar o jovem e o adolescente que mora num bairro da Zona Nobre do Rio de Janeiro e a qualidade da educação que ele recebe, e um adolescente que mora numa favela no Rio de Janeiro ou em qualquer outra capital do país, porque as favelas não são exclusividade do Rio de Janeiro, né? E a qualidade da educação que ele recebe, né? Não obstante nós consigamos perceber todos os dias através de noticiários, né, e através dos depoimentos e dos relatos, o Brasil não tem indicadores sobre isso, né? O Brasil não tem indicadores sobre essa relação entre socioeconomia e educação. E isso é uma lacuna que é extremamente danosa, né? E é importante que a gente preencha essa lacuna, né? Para que a gente possa entender como é que os recursos de educação são direcionados, né, por classe social no Brasil, né? Que efetivamente a gente consegue ver na realidade que eles não são iguais, né? Não são da mesma forma, não são aplicados da mesma forma, né? Mas a despeito disso nós não temos dados, né? Então, um outro ponto que eu queria chamar dessa questão é a lei de cotas, né, que vem tentar reparar, né, um déficit histórico desses grupos marginalizados economicamente no acesso ao ensino superior. Então, a lei de cotas vem cumprir uma lacuna de um déficit histórico, como eu acabei de falar, e onde a educação superior era majoritariamente ocupada por pessoas brancas de classe média, né? Então, com essa mudança, lá pelos anos 2000, se eu não me engano 2003 também, 2002, alguma coisa assim, nós vemos que a cara das universidades no Brasil hoje mudou, né? Hoje você entra nas salas de aula, você percebe salas mistas, onde tem negros e brancos, pessoas de classe, né, de classe média, mas também de classe mais em situação de vulnerabilidade. Então, você percebe que há realmente um cenário mais misto que vai se aproximar do que é a sociedade brasileira, né, do que é a constituição da sociedade brasileira. Então, assim, a lei de cotas, quando foi pensado como uma etapa intermediária, até que a gente pudesse superar as discrepâncias entre a educação, justamente isso que a gente vem acabando de falar, a educação dos mais ricos e a educação dos mais pobres, que eram desiguais, e continua sendo. A lei de cotas veio tentar foi proposta, aliás, como uma etapa intermediária até que nós pudéssemos sanar toda a educação e oferecer uma educação igual para todas as pessoas. O fato é que nós não conseguimos, né? E a lei de cotas continua até hoje, tá? Então, obviamente, não dá para negar toda a contribuição que a lei de cotas trouxe, né? Na busca de uma equidade, né, e de reparação desses grupos historicamente marginalizados no acesso à educação superior, mas o nosso problema original continua, né, que é a má qualidade da educação brasileira, em muitos lugares, principalmente nos espaços, nos bairros e nas cidades mais distantes, socioeconomicamente desimportantes e socioculturalmente desimportantes, né? Então, esse é o ponto-chave que eu acho que nós precisamos compreender como o importante de todo esse contexto maior,
né? Nós temos que efetivamente partir de uma posição onde nós nos coloquemos como observadores de uma sociedade igualitária, né? Nós efetivamente precisamos adotar um olhar de igualdade sobre o mundo, né? Então, e para isso nós precisamos reparar as injustiças, obviamente, né? E não reproduzi-las, né? Mas não podemos criar outras, né? Então a gente precisa efetivamente adotar um olhar igualitário sobre o mundo, né? E equitativo também, né? Então, mas ainda hoje permanece, ainda hoje nós temos, e a gente tem que ir às raízes das questões, né? A gente precisa ir às raízes das questões. A gente não pode ficar sabe, a gente não pode reforçar pontos de vista de estereótipos, né? A gente não pode reforçar estereótipos, sejam eles quais forem, né? Seja eles quais forem, de cor, de condição social, de gênero, né, de etnia, a gente não pode reforçar isso. Se a gente busca realmente uma sociedade igualitária, a gente não pode reforçar esses estereótipos. A gente precisa construir dinâmicas que ultrapassem esses estereótipos, né, que sejam efetivamente consolidados com a participação e com a composição e sua estrutura de todas as matrizes que constituem a sociedade brasileira. Esse é o exercício mais difícil, obviamente, né? É o exercício mais difícil, mas a gente precisa ir à raiz das questões, né? Então, para mim, a gente precisa, a lei de cotas vem reparar um déficit histórico, obviamente, né? Mas nós ainda não resolvemos o problema central, que inclusive deu origem à discussão das cotas, né? E que ainda hoje a justifica, né? Mas nós não conseguimos resolver o problema central até hoje, né? Há quase 2 décadas o nosso problema continua. Continuou quando eu nasci, continuou quando vocês nasceram, certamente continuou quando os filhos de vocês nasceram, vai continuar quando os netos de vocês nasceram. Então a gente não pode reproduzir esse quadro, né? Então é essa um pouco da discussão que eu queria deixar claro para vocês de socioeconomia, da educação, que é um campo que tem uma grande área de atuação também, bastante interessante, né? E que no Brasil a gente não tem dados, né? A gente não tem dados sobre dados socioeconômicos, né? De como a educação de qualidade está distribuída na sociedade brasileira, né? E a relação disso com os indicadores socioeconômicos. Ok? Então eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês nesse tópico. Então eu vou, como atividade dessa semana, vocês já sabem, o fórum, eu vou abrir um fórum, mas não vale nota, é apenas para discussão, para a gente enriquecer enfim, nosso processo formativo. E como sugestão de filmes para essa semana, eu vou deixar com vocês O Povo Brasileiro, que é um documentário baseado na obra do Darcy Ribeiro, e um outro documentário sobre uma escritora negra, poetisa, Carolina Maria de Jesus, né, que se tornou uma grande referência erudita da literatura brasileira. Então eu deixo com vocês esses 2 documentários que vão falar um pouco sobre essas questões que a gente acabou de abordar, né? E deixo vocês com um forte abraço e até a próxima semana, onde a gente retorna com a continuidade do módulo 2, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.